E passam-se uns dias, um dos amigos do Natanael apareceu, um dos amigos dele que se chamava Juan, o velocista, e depois de se apresentar lá pro pessoal tudinho, os super soldados da Terra pediram para ele contar a história dele, já que ele disse que era o primeiro super soldado do exército do general, e ele contou sobre a sua origem, sobre no seu planeta ele ter percebido que tinha capacidade de correr bastante e se teletransportar, gerando uma energia para isso, sobre ele ter sido perseguido por um rapaz num carro e ter descoberto que podia se teletransportar através de uma voz que ele ouviu, que depois ele soube que era um observador, e ele, depois de um tempo, ele começou a aprimorar bastante isso, começou a treinar para usar isso melhor, e até que um dia ele ouviu que a mãe dele ia estar no hospital, disseram que ela sofreu um acidente, o que ele duvidou, já que o jeito que contaram sobre como foi o acidente parecia mais que tinha sido armação. Só que aí, antes que ele pudesse investigar, acabou sendo levado para uma clínica psiquiátrica, dizendo que ele ia ouvir vozes e que ele deveria passar por tratamento. E depois consegui escapar de lá e foi ir com a minha mãe. E ficava escondido para não ser pego e levado de volta para lá. E ficava só observando as escondidas quando ela ia acordar, ver se ela melhorava. E no momento eu percebi que ela acordou e vi que o ferimento dela estava sarado. E ela contou toda a verdade. Ela disse que já sabia sobre eu conseguir fazer tudo aquilo. Ela disse que aquela voz que estava falando comigo era um observador, um sujeito que tem a capacidade de observar um planeta inteiro e ver tudo o que acontece nele. E ela contou também que foi a minha tia que fez com que ela sofresse aquele acidente e que também tinha colocado ele no hospício. E depois de ouvir tudo isso, eu fui falar com minha tia que estava em uma festa comemorando a grande herança que ela havia recebido, dizendo que eu e minha mãe não tinha capacidade de administrá-la. Só que aí eu cheguei lá mostrando umas provas que minha mãe me entregou, dizendo que ela havia armado pra gente para ficar com a nossa herança. Que aí disseram que eu era um louco, que não sabia o que estava falando e que deveria voltar pro hospício, pois eu era um fugitivo. E no momento quiseram me pegar, só que aí eu saí correndo por um corredor e me teletransportei de lá. E daí eu comecei a perceber vários carros correndo atrás de mim, então corri bastante. E a minha mãe disse que era para mim me teletransportar para onde ela estava. Eu não entendi como foi que ela falou comigo, então só obedeci. E de repente eu me vi dentro de uma nave muito tecnológica. Ela já estava lá e disse que aquele era o observador que estava falando comigo todo esse tempo e que estava cuidando de tudo que eu estava fazendo. Eu reconheci a voz dele e percebi. E eles disseram que, por mais que eles pudessem resolver essa situação entre nossos parentes no planeta, e eles sabiam que aquilo poderia perseguir nós por bastante tempo, ela disse que era melhor nós sairmos do planeta e procurar ficar fora um tempo. E eu fiquei meio assustado com isso, mas concordei. Peguei umas coisas que eu achava de valor na minha casa e saímos naquela nave para explorar o multiverso depois que eu aprendi mais sobre ele. E eu comecei a aprimorar bastante minhas habilidades. E teve um tempo que eu estava em um planeta que eu descobri como me teletransportar para lá. Acidentalmente, uma vez que acabei correndo um pouco e queria sair de um planeta que estava. E acabei parando em outro, só que muito fraco. Depois o observador me contou que se eu fizer isso eu posso acabar morrendo. Porque quando eu corro bastante eu gero energia que posso usar para me teletransportar. Só que se eu tiver pouca energia, isso vai sugar a energia do meu corpo. E daí, no momento, eu estava em um planeta que eu havia corrido bastante, me teletransportado de um lado para o outro. E de repente, eu me vi paralisado, só com a cabeça movimentando. E fui levado por um robôs para uma nave através de um portal, muito tecnológico. E percebi lá uns homens que acharam fascinante a minha capacidade e começaram a explorar ela. Me colocaram dentro de um globo que eu não sabia bem porquê. E disseram que queriam testar essa minha habilidade de gerar energia que poderia ser usada para teletransporte. Daí eles disseram que iriam me manter lá por enquanto para teste, só que aí eu soube que eles não iriam deixar eu sair tão cedo de lá e que sair de lá comecei a correr para tentar me teletransportar, só que aí aquele globo se movimentava bem fácil, então no momento eu acabava caindo e me machucando. Então eu tentei correr de um jeito que eu conseguisse movimentar bem rápido e me teletransportar, só que eu percebi que a minha energia ia sendo drenada para uma máquina
Eu tentei o máximo que eu pude, só que eu não consegui, e no momento eu já percebi que estava muito rápido aquele globo, eu já estava muito cansado, só que aí eu continuei tentando, só que eu já tinha chegado no meu limite depois de bastante tempo correndo, só que aí, no momento, se eu parasse, eu poderia acabar me machucando muito feio, acabar até morrendo, e ele não estava ligando, estava só observando, até que eu ouvi alguém me dizendo que poderia me ajudar. Eu perguntei se era aquele observador e disse que não. Aquele sujeito disse que era um aprimoramento e disse que se eu quisesse, ele poderia aprimorar minhas habilidades o tanto que eu preferisse. Daí eu vi alguém lá na minha frente, apareceu do nada, estava flutuando. Ele disse que se eu quisesse, eu poderia correr bem mais do que eu consigo, eu poderia escapar dele. E eu, sem escolha, acabei aceitando e perguntei para ele o que eu tinha que fazer em troca. Ele só disse que era para mim continuar correndo e colocou a mão na minha cabeça. Então eu comecei a correr demais, tanto que aquela bola começou a sobrecarregar, só que rápido se ajustou. E aí eu gerei tanta energia que, como ele já estava ficando meio sobrecarregado para sugar, no momento eu consegui me teletransportar de lá para o planeta que eu estava. E lembrando de uma mulher que eu tinha lá com uma amiga, e eu fui para casa dela e fiquei lá. E depois de um tempo eu contei para ela um pouquinho da minha história sobre o que aconteceu comigo, com a minha mãe, mas não contei sobre as minhas habilidades. E no momento eu ouvi o observador dizendo que era para mim sair de lá, que aqueles sujeitos que me capturaram, eles iriam destruir o planeta. E eu fiquei meio incrédulo, só que aí ele me mandou imagens mostrando um robôs que já estavam na superfície do planeta, que iriam disparar um raio que iria acabar com todo o planeta. E eu pensando naquela mulher, corri até onde ela estava e disse que nós tínhamos que sair. Ela não estava muito certa se eu estava bem, só que aí eu disse para ela o que iria acontecer, ela não acreditou. Muita gente que estava lá próximo, que era numa perto que ela estava, começou a zombar de mim, falando que eu era doido. Só que aí, no momento, eu não tinha mais opção. Peguei uma taça da mão de alguém, quebrei uma janela lá e pulei com ela. E usando a energia que produzi com o movimento, acabei me teletransportando para a nave do observador. E acabei vendo lá, pelas imagens que ele me mostrou, que o planeta foi destruído bem na hora que eu saí. E ela, quando viu isso, ficou muito triste, pensando em todas as pessoas que ela havia conhecido lá. E todas as pessoas que ela viveu agora estavam mortas. Só que aí eu disse que eu iria dar um jeito de vingar todas elas. Então acabou que nós fomos embora de lá de perto. E no momento a gente estava bem triste, estar no planeta, quando um homem passou por mim e disse que poderia dar uma ajuda com isso. Eu não entendi muito bem o que ele estava falando. Daí o observador apareceu lá e disse que aquele homem se chamava General e que ele tinha ótimas habilidades de luta e poderia me treinar para conseguir lutar contra aquele povo que destruiu o planeta daquela mulher, porque aquele povo não fazia só isso com aquele tipo de planeta, que tinha alguém que ele estava procurando, mas às vezes fazia por nada, simplesmente destruiu por destruir, e que era um povo cruel. E aquele general, quando ouviu isso, disse que ia sempre encontrar uma boa guerra para enfrentar, e disse que topar formar um exército para acabar com aqueles sujeitos. E a partir de então, formamos o exército de super soldados, com pessoas com superpoderes que começaram a treinar bastante com ele, para começar a batalhar contra esses sujeitos que destruíram o planeta daquela mulher.